Nós vamos ficar de pé, irmãos, só por mais um instante, quando leremos a palavra de Deus. Nosso texto bíblico para esta noite está em Colossenses capítulo 1, versículos 19 a 23, quando meditaremos na palavra de Deus sobre o tema reconciliados através do sacrifício. Colossenses 1, 19 a 23 diz assim: porque aprouve a Deus que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. E a vós outros também, que outrora éreis estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras malignas, agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis, se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do Evangelho, que ouvistes e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Que Deus nos abençoe com a leitura da sua palavra e nos capacite com o poder do Espírito para que possamos vivê-la. A carta do apóstolo Paulo aos Colossenses foi escrita enquanto o apóstolo Paulo estava preso em Roma, na sua segunda prisão em Roma, entre os anos 60 ou 62 aproximadamente. E dessa vez, meus irmãos, a sua prisão não era uma prisão domiciliar, ele não estava numa casa onde podia receber convidados, onde tinha muitos benefícios. Agora ele estava num calabouço, um calabouço inóspito, degradante. E ele estava suportando sofrimento por ser um ministro de Cristo. E então, preso em Roma, ele se angustia muito por uma heresia que surgiu na região de Colossos, uma região ali da Ásia Menor, atual Turquia. E o apóstolo Paulo, então, combate essa heresia. Conjunto de falsas doutrinas que reuniu elementos do judaísmo, da filosofia grega e das religiões de mistério. Mas a preocupação principal do apóstolo Paulo era com aquelas crenças que apontavam para a existência de poderes que oprimiam o ser humano, as potestades, os principados, diante dos quais a pessoa deveria se submeter através de rituais, através de cerimônias, para que a sua vida então pudesse prosperar, para que a sua vida pudesse ir bem. Meus irmãos, o paganismo não mudou desde então, e até hoje nós encontramos pessoas assim, escravizadas diante desses poderes, que de fato são poderes espirituais da maldade, mas que todos foram vencidos pela obra de Cristo na cruz. É por isso que o apóstolo Paulo, diante desses falsos ensinos, que estavam corrompendo a doutrina que ele havia deixado ali, que estavam contaminando o ensino naquela igreja através de falsos mestres, ele então afirma a centralidade e a supremacia de Cristo. Eu sempre lembro da carta de Paulo aos Colossenses com essa mensagem, a centralidade de Cristo. Como eu lembro da Epístola aos Hebreus, com o tema da superioridade de Cristo. Mas a mensagem do apóstolo Paulo é sobre a centralidade. E o Senhor Jesus, segundo Paulo, ocupa um lugar central porque Ele é supremo, Ele tem toda a autoridade. Vejam, meus irmãos, que o apóstolo Paulo está dizendo desde o versículo 13 que essa autoridade de Cristo se dá
Porque ele provou ser Deus através da realização da obra da redenção. Versículo 13 e 14 diz: Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção. Redimir significa comprar a remissão dos pecados. Através desse ato de resgate, de libertação, nós fomos perdoados. E quando ele cumpriu esta obra, cumpriu de maneira cabal, definitiva, no capítulo 2, versículo 14, diz: tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu-os inteiramente, encravando na cruz. E aí, uma referência ao que eu tenho dito sobre esses poderes espirituais, despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Então, a obra completa, perfeita de Cristo na cruz, foi uma prova, uma manifestação da sua divindade, da sua autoridade sobre toda a criação. Mas ele continua, meus irmãos, neste hino cristológico, como é intitulado pelos estudiosos, belíssimo, musicado inclusive pelo Projeto Sola, que ganhou uma melodia muito bela, por sinal. Pois o pastor Igor pode cantar esse hino também aqui. Já cantou? Ainda não, né? O versículo 15 diz: Ele é a imagem do Deus invisível, primogênito de toda a criação. Ele segue no versículo 16, dizendo que nele foram criadas todas as coisas, as visíveis e as invisíveis. E encerra dizendo que tudo foi criado por meio dele e para ele. Então, quando o Senhor Jesus esteve cumprindo a sua obra aqui na terra, ele era a imagem do Deus invisível. Meus irmãos, eu tenho certeza que nós nunca nos cansaríamos e nós nunca esgotaríamos esse versículo da palavra de Deus. Só esse versículo. Reserve agora a sua vida daqui por diante para você meditar na profundidade desse versículo. Não estou exagerando. Você não conseguiria alcançar. Ele é a imagem do Deus invisível. O próprio Deus, o versículo 17 diz: Ele é antes de todas as coisas. Nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, da igreja. Ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para em todas as coisas ter primazia. Então é isso que o apóstolo Paulo está dizendo, que quando o Senhor Jesus cumpriu a obra da redenção, ele foi exaltado sobre a igreja e sobre toda a criação, tendo autoridade sobre tudo. Tudo subsiste nele. Você parou para meditar sobre isso? Tudo subsiste nele, tem nele o fundamento. Cada pessoa que respira na face da terra depende de Jesus, mesmo sem saber, mesmo sem aceitar, mesmo negando, rejeitando, blasfemando, respira por causa de Jesus, porque nele tudo foi criado e tudo é mantido. Louvado seja o seu nome. É assim que o apóstolo Paulo diz que ele é o cabeça de toda a criação e o cabeça da igreja. O que é que ele está dizendo, meus irmãos, para aqueles crentes colossenses, mas também os crentes laodicenses, para quem ele direcionou também essa carta? Ele está dizendo: vocês não precisam temer, vocês não precisam ficar presos a essas crenças, porque a obra de Cristo foi perfeita e provou que Ele é Deus. Ele então exige centralidade, exclusividade na adoração, por causa da sua supremacia. O que ele está dizendo então é que a plenitude de Deus reside em Cristo. E que porque Ele é o próprio Deus, pleno do Espírito Santo, pleno de toda sabedoria, pleno de todo poder, completo, Ele pode então promover a reconciliação entre Deus e a humanidade caída, rebelde contra o seu Criador. Ele pode fazer a paz e reconciliar não só homens e mulheres, pessoas, mas reconciliar a natureza, que também foi afetada pelo pecado, porque nós lembramos do relato de Gênesis, quando o Senhor diz que a terra se tornou maldita por causa da desobediência do ser humano. É um efeito do pecado em toda a natureza, um efeito ecológico do pecado. E o apóstolo Paulo depois vai dizer que a terra, a criação, a natureza geme
aguardando a conclusão dessa obra bendita, a consumação dessa obra. Ela já foi concluída na cruz, mas ela não foi ainda aplicada em todas as suas dimensões. E a consumação é exatamente isso, é a aplicação, inclusive cósmica, em todo o universo, com a criação de novos céus e nova terra. Por isso, meus irmãos, nós aprendemos com a palavra de Deus nessa noite especial de celebração do memorial à ceia do Senhor. A obra redentora de Cristo na cruz oferece a você reconciliação. É possível se reconciliar com Deus. E essa reconciliação se dá através do sacrifício, o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. E com esta reconciliação com Deus, você passa a ter esperança eterna. Todo aquele que crê e é reconciliado por Deus e passa a desenvolver um relacionamento com Deus através de Cristo, não precisa ter medo. Pode viver exatamente no reino do amor do Filho de Deus, no reino do Filho do amor de Deus. Nós devemos compreender, à luz da palavra de Deus, o significado desta reconciliação. Eu quero convidar você, meu amigo, que ainda não tomou a decisão de entregar a sua vida ao Senhor Jesus, que ainda não firmou um compromisso com Deus, de viver para Ele, de fazer de fato a sua vida um serviço contínuo na presença dEle, que você medite sobre o que a palavra de Deus está lhe dizendo, que você medite sobre a profundidade do que a palavra de Deus está trazendo para nós, porque nós aprendemos com esse texto que somente Cristo é capaz de reconciliar o homem com Deus. Versículo 19 que nós lemos diz que aprouve a Deus, ou seja, faz parte de um plano eterno de Deus, foi segundo a vontade de Deus, que nele residisse toda a pleroma, toda a completude, a totalidade, toda a preeminência, toda a supremacia. O que é que isso quer dizer? Que não falta nada em Cristo, que se você tem Cristo, você tem tudo. É isso que ele está dizendo. Veja se não é isso que o apóstolo Paulo diz no capítulo 3, versículo 11, no qual não pode haver grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, porém Cristo é tudo e está em todos. Porque aprove a Deus que nele residisse tudo o que você precisa. O Espírito Santo residiu nele plenamente, a comunhão da pessoa do Filho com a pessoa do Espírito Santo. Quando ele iniciou seu ministério, ele disse: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo qual me ungiu para cumprir a missão. A sabedoria que você precisa todos os dias para tomar decisões está em Cristo. Toda a sabedoria reside nele, como o apóstolo Paulo está dizendo nesta carta, a ponto dele chegar a confrontar o ensino que nós temos mencionado aqui, uma confusão de doutrinas, de crenças. Capítulo 2, versículo 8 diz: cuidado que ninguém vos venha a enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos desse mundo, e não segundo Cristo. Aí ele traz de novo um versículo que é daqueles que você reservaria o resto da sua vida para buscar o significado mais profundo. Portanto, nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Louvado seja Deus. O que ele está dizendo para os seus primeiros leitores e para nós hoje é: você não precisa ficar procurando o novo coach do momento, o novo professor, o novo livro best-seller. Você não precisa ficar buscando o chat GPT. Você não precisa buscar em outra fonte a não ser em Cristo, porque nele habita tudo o que você precisa. Deus quis que fosse assim, que nele residisse tudo, e é por isso, meus irmãos, que ele pode nos reconciliar com o Pai. E aqui a ênfase é exatamente essa, de reconciliação. Veja que no versículo 21, o apóstolo Paulo diz: e a vós outros, também que outrora erais estranhos e inimigos no entendimento, pelas vossas obras malignas, agora, porém, diz o 22, vos reconciliou no corpo da sua carne. Porque Ele é Deus, porque Ele é tudo, Ele pode nos reconciliar com Deus. Se dependesse de nós, meus irmãos, não seria possível. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo: nós éramos estranhos e inimigos.
E nós veremos ainda o que significa esse termo reconciliação. Mas agora eu quero enfatizar para você isso. Você era irreconciliável. Ou você é, se ainda não experimentou pela fé, tudo que Deus reservou para você em Cristo, irreconciliável. A religiosidade brasileira, que envolve não só o catolicismo, mas hoje principalmente o neopentecostalismo, está fazendo uma proposta semelhante àquela do tempo em que o apóstolo Paulo escreveu essa epístola. Tudo bem, Cristo realizou a sua obra, tudo bem, ele morreu na cruz, e ele cumpriu uma missão, um papel, mas não dá para confiar só nele. É preciso se cumprir alguns rituais, algumas cerimônias, é preciso temer certos espíritos, certas influências espirituais, porque senão nós estaremos perdidos. É isso que pensavam, irmão João Ribeiro. E hoje, numa cultura religiosa como a nossa, baseada na superstição, no misticismo, as pessoas têm medo de tudo. Eu já contei para os irmãos a experiência de um querido irmão, muito amado, em uma das igrejas que Deus já me deu a graça de pastorear, que ele participava de um momento desse da ceia. Era um pouco diferente, porque não era o pão junto com o cálice assim, mas tinha um cálice. E ele então guardava o cálice. E como ele era motorista, dirigia para uma empresa, ele levava esse cálice e colocava no painel do caminhão e cruzava o Brasil afora. E ele depois me disse, como que ele estava me dizendo uma grande coisa: não, pastor, esse cálice eu coloco aqui porque quando eu olho para ele, eu lembro da última ceia, do que o Senhor pregou, eu lembro do sacrifício de Jesus, e então eu me sinto fortalecido para enfrentar as tentações, para enfrentar o mal que está nas estradas. Que perigoso, meus irmãos. O que pode ser algo até poético, simbólico, inocente, pode se tornar idolatria. Porque a pessoa pode transferir para o cálice que ele usou na última ceia um poder que é exclusivo da pessoa de Cristo, que habita nele pelo Espírito Santo. Ele não precisa levar o cálice no caminhão. Ele só precisa da comunhão íntima com Cristo, porque somente Cristo é capaz de nos reconciliar com Deus. Por isso, meu querido amigo que nos visita, se porventura você ainda não depositou toda a sua confiança em Cristo, não procure atalhos, não procure moletas, vá direto à presença de Cristo, porque Ele se fez acessível, Ele está disponível a você. Deposite sua confiança em Cristo e em ninguém mais. Não divida a sua atenção, o seu coração com mais ninguém, com nenhum santo, com nenhum líder espiritual, com nenhum guru, com nenhuma doutrina. Cristo é suficiente, porque nele reside toda a plenitude de Deus. Louvado seja o seu nome. Esta reconciliação com Deus, meus irmãos, portanto, como está declarado pelo apóstolo Paulo, exige de nós fé. Exige de nós essa confiança. E o apóstolo Paulo é mais específico, porque para ele esta confiança deve ser depositada no sangue de Jesus. Versículo 20 usa a expressão, pelo sangue da sua cruz. O 22 fala do corpo da sua carne. E essas são expressões que relacionam a reconciliação com Deus com algo objetivo, com algo que de fato aconteceu, que foi a morte do Senhor Jesus na cruz do Calvário, como nós anunciamos na celebração da ceia nesta noite. De modo que apenas o sacrifício de Jesus pode reconciliar. E eu me referi à reconciliação antes. Essa palavra, no original grego, significa restaurar a amizade. Havia uma inimizade e ela foi restaurada. Havia uma desarmonia entre duas partes, um litígio. E houve então um mediador, um intercessor, aquele que se colocou entre as partes e ligou uma a outra novamente, e conectou um ao outro novamente. O Senhor Jesus realizou essa obra. Só Ele pode,
Porque, meus irmãos, apesar de termos sido criados por Deus, a sua imagem e semelhança, apesar de termos recebido de Deus tantas bênçãos, a inteligência, o vigor físico, tantas oportunidades, mesmo as pessoas que não creem em Cristo, que ainda não foram transformadas pelo Espírito Santo, elas de certa forma revelam ainda a glória de Deus, a graça de Deus, porque, como eu disse, elas nem respirariam se não fosse a ação do Senhor Jesus, mas elas não desfrutam de um relacionamento pessoal com o Senhor Jesus. Eu tenho uma playlist, meus irmãos, que eu vou fazer referência e vou incluir uma explicação. É uma playlist com músicas, de músicos que eu considero acima da média, porque eu não sou músico, então eu me dou o direito de fazer a minha seleção daqueles que eu considero que de fato são exceções à regra, que estão muito além. Nessa playlist tem uma música de Amy Winehouse, cantora, compositora, multi-instrumentista, que morreu por intoxicação por álcool aos 27 anos de idade. Meus irmãos, a voz daquela mulher é extraordinária, está registrado aí. O talento, sem explicação. Mas é impressionante como a sua vida foi degradada, foi corroída pelo pecado. E como ela resistiu até mesmo ao tratamento. Tem uma de suas músicas, que é a mais conhecida, em que ela insiste que tentaram me levar para a reabilitação, tentaram me fazer ir para a reabilitação, mas ela insiste na música: eu não vou, não vou e não vou. Resistindo, não vou. A família, os amigos, tentando salvar a sua vida, pelos laços afetivos, pelo carinho, e ela dizendo: eu não vou. Impressionante, isso durante essa semana me fez lembrar daquilo que nós temos feito referência aqui, muitas vezes, a situação da população de rua. Meus irmãos, é impressionante as oportunidades que essas pessoas têm, Roberto. É impressionante os talentos que essas pessoas têm. Os nossos missionários que estão trabalhando nas Cristolândias, que recebem pessoas das Cracolândias, dão notícia de que ali tem pessoas talentosíssimas, artistas, profissionais, pessoas inteligentes, graduados, destruindo suas vidas. E não foi por falta de alguém que quis levar para a reabilitação, não foi por falta de um convite, de uma indicação, de um apelo. O que é que explica isso, meus irmãos? A natureza pecaminosa, rebelde contra Deus. Essa rejeição natural que o ser humano tem contra Deus. E, meus irmãos, nós não podemos deixar também de observar que muitas vezes essa rejeição ao Senhor se traduz na própria religiosidade. A pessoa usa a religião, e ela não usa drogas, mas ela usa a religião para afirmar que ela tem poder, que ela tem capacidade, e que ela pode fazer essa reconciliação através das suas obras, através da sua boa intenção. Mas ela está perdida da mesma forma, porque não sabe, por conta do seu entendimento que foi obscurecido, como diz o apóstolo Paulo, inimigos no entendimento, uma barreira na sua compreensão de quem elas são e de quem Deus é. Elas não sabem que é impossível o ser humano cruzar esse abismo, é impossível o ser humano chegar até o outro lado. Somente Deus pode fazer isso. E essa é a palavra de Deus para você nessa noite. Você que nos visita e ainda não viveu essa experiência de transformação. Nesta noite você é convidado para crer em Cristo, porque Deus providenciou que em Cristo você tivesse reconciliação com Ele. Brad Wheeler falou sobre essa experiência da seguinte forma: ele disse que a conversão é um giro de 180 graus na vida de uma pessoa. E ele diz mais: é virar completamente a vida de alguém do pecado para Cristo e para a salvação, da adoração aos ídolos para a adoração de Deus,
da autojustificação para a justificação de Cristo, do governo do ego para o governo de Deus. A conversão é o que acontece quando Deus desperta aqueles que estão espiritualmente mortos e os capacita a se arrependerem de seus pecados e a terem fé em Cristo. A salvação é uma obra de Deus. Deus nos reconcilia com Ele mesmo. Deus quer reconciliar você com Ele. Veja bem, você se tornou inimigo dele e Ele quer reconciliar você com Ele, e Ele tem poder para isso, e Ele já estabeleceu qual é o meio. É o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Por isso, nós queremos orar nesse momento, agradecendo ao Senhor pela celebração da ceia, agradecendo pela sua palavra, e orar com você, para que esta noite seja uma noite em que você entregue sua vida ao Senhor Jesus. Deus nos reconciliou